São João Cassiano, então, em seu livro, nesse capítulo da oração, ele quer apontar para nós não apenas os obstáculos e fazer uma lista enorme de obstáculos. Não, ele quer mostrar a ideia de que nós precisamos preparar o terreno. Nós precisamos retirar as ervas daninhas, tirar os obstáculos, aquilo que impede a nossa comunicação, aquilo que favorece o nosso contato com Deus, é atrapalhado por nós mesmos em grande parte. Então precisamos ali trabalharmos na nossa alma contra não só os pecados mortais, mas os pecados veniais. Então nós precisamos fazer penitência, nós precisamos fazer esforço para mudar e encontrarmos momentos no dia para encontrarmos a Deus. Então nós precisamos ordenar as coisas, ordenar a vida interior, ter uma disciplina para encontrar a Deus, e depois nós vamos observando no nosso exame de consciência que aqueles momentos poderiam ser melhores, encontros melhores, e não, muitas vezes não são, justamente porque nós não desejamos com todo o empenho. Desejamos muitas coisas, desejamos as riquezas, a fama, enfim, todas as coisas passageiras, e ao mesmo tempo desejamos Deus. Fazemos nossa vida um pouco uma esquizofrenia. Isso nos impacta e muitas vezes isso vai acabar atrapalhando a educação dos nossos filhos. Porque se nós fizermos oração, gastarmos tempo particular e justamente colocarmos o empenho nisso, nós vamos ter muito mais clareza e mais força da própria graça para também iluminar o caminho do Filho. Seguindo adiante, naquele livro de Jesus Cristo, Vida da Alma, de Dom Coloma Marmion, ele mesmo vai mencionar, e aqui como que cruzando João Cassiano e Dom Coloma Marmion, ele fala que a oração ela tem que ser como a respiração que, ou seja, é permanente na nossa vida, a gente nem quase que percebe. Não significa que aquilo que a gente acaba tanto ouvindo, né, de eu não faço um tempo com Deus, eu faço todas as coisas serem de Deus, em todas as coisas eu transformo elas em oração, né? E não guarda um tempo específico, não se retira um tempo do dia para Deus, né? Bom, aqui não apenas essa literatura que eu estou apresentando para vocês nessa aula, mas mesmo os santos também vão nos mostrar que isso é um grande engano, um engano da modernidade. Às vezes as pessoas até bem intencionadas nos dizem isso, mas quando a gente quer uma coisa, quando a gente deseja uma coisa, quando a gente está querendo alcançar alguma coisa, nós gastamos tempo com aquilo que nós tanto desejamos. Então a gente gasta um tempo. Uma pessoa às vezes quer perder peso, o que ela faz? Vou fazer uma série de atividades, vou mudar minha alimentação, tem gente que vai fazer academia, então ela gasta um tempo para aquilo, né? Enfim, para qualquer atividade, qualquer coisa que nós queremos fazer, nós gastamos um tempo. E para Deus, nós não gastamos. Nós não gastamos justamente porque, sem perceber, parece que nós não amamos a Deus. Por isso, Dom Coloma Marmion, de uma forma belíssima, nos diz exatamente assim: deseja com todas as vossas forças possuir um alto grau de oração. Ou seja, como se fosse, vamos transformar a palavrinha aqui, né? Deseja realmente se unir a Deus, deseja ter amizade, né? Ter contato real, como os santos também, desejar isso. E ele diz assim, não desejar isso seria não desejar amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. De fato, ou seja, desejamos e nos empenhamos por conseguir aquilo que nós desejamos. Então, aqui também, né, Dom Coloma quer mostrar para a gente, olha, como é que é? Você está empenhado? Você ordenou a vida para isso? Você gasta o momento do dia? Veja, já é a segunda aula que nós voltamos a colocar aquela importância de ordenar a vida, de gastar um tempo. Nós precisamos determinar um momento do dia para encontrarmos a Deus, para estarmos sozinhos, retirados, né? Temos nossas dificuldades,
Mas, de fato, se nós não fizermos isso, o que vai ocorrer? E aí quem nos responde o que ocorre é Santo Agostinho. Santo Agostinho, comentando o Salmo 37, versículo 14, nós vamos encontrar na Patrística os comentários aos Salmos de Santo Agostinho, o primeiro volume que trata dos Salmos de 1 a 50. E ele vai justamente dizer isso para nós, de uma forma forte, né? Ou seja, calarás, né? Calarás se não amar. A gente vai acabar calando se a gente não amar. Ou seja, não vai ter o que falar. Para que encontrar a Deus, né? Se eu nem penso nele? Eu estou procurando outras coisas. Então eu não penso em Deus. Eu, de vez em quando, vou fazer oração. Parece que tem um silêncio profundo, né? Mas ele chama calarás também se desistires de amar. E pelo crescimento da iniquidade, né, que o amor de muitos acabará esfriando, nos diz São Mateus no Evangelho. Se a caridade sempre permanece, sempre clamas, diz Santo Agostinho. Ou seja, se a caridade ama Deus, vai se encontrar rezando. E o contrário é a mesma coisa. Se não pensa em Deus, não deseja Deus, não vai ter gestos de amor e não vai buscá-lo na vida de oração. Santo Agostinho, um homem que, se preparando, né, para a sua ordenação sacerdotal, conta a história também das cartas, né, que ele pediu um tempo de 3 meses, que ele queria se retirar para se encher de Deus, né, desejar Deus. Ah, mas ele foi sacerdote, bispo e tudo mais, tal. Alguém poderia dizer isso, né? É um grande engano, né? Ou seja, todos nós fomos feitos para Deus e precisamos dele, mais que precisamos, mais que dependemos, né? Se não percebemos isso é porque de fato não amamos e precisamos fomentar esse amor. Aqui a indicação, então, para quem quiser buscar, né, da Patrística, Santo Agostinho, do comentário aos Salmos, né? Aqui dos Salmos de 1 a 50. O mesmo Santo Agostinho vai nos dizer: se desejamos continuamente alcançar a Deus e a vida eterna, com um amor vivo e intenso, estaremos em oração. Aqui fechamos uma ideia e espero que tenha ficado claro até aqui para todos vocês. Ou seja, se desejamos, ou seja, o que nós desejamos? Onde está o nosso coração? Continuamente alcançar a Deus. Eu quero levar meus filhos para Deus, né? Então tem que começar por... Nós mesmos temos que nos reeducar, né? Alcançar a Deus e a vida eterna com um amor vivo, né, e intenso, estaremos em oração. Então, na verdade, o que nós precisamos nos empenhar na nossa vida e ajudarmos nossos filhos é em nos empenharmos por adquirir todos os dias não é um hábito no sentido de rotina, aquela coisa rotineira que perde até parece que o gosto, né? Mas como quem todos os dias vai fomentando isso. Então, nós precisamos purificar a nossa ideia de oração. A oração não é simplesmente uma ferramenta psicológica e que nós usamos para sentir que, eu precisava disso no meu dia, um desafogo, alguma coisa assim. Não, elevar a mente para encontrar a Deus, né? De fato, praticar a fé. As pessoas têm dificuldade de ver isso. Praticar a fé, sim, imagina que praticar a fé é simplesmente também fazendo bons atos, né? Boas obras pelos outros. Não, praticar a fé, ou seja, eu pratico a fé, eu creio e busco, em primeiro lugar, a Deus. Não por aquilo que Ele pode me dar, não pelos benefícios, não porque eu peço que restitua a minha saúde, não porque a situação financeira está assim, enfim, não por todos os outros motivos, não, por Deus, né? Porque quando Nosso Senhor se retirava para se encontrar em oração com o Pai, Ele o fazia porque estava em profundo amor com o Pai. Então, por amor, eles queriam se encontrar. Então, por amor também, nós necessitamos encontrar a Deus. E se nós fizermos este caminho será também como que um eco
daquilo que sai da Bíblia e o filho vendo que Jesus, São Paulo, São Pedro, os apóstolos, os patriarcas da fé no Antigo Testamento, os santos e o meu pai e a minha mãe também caminham deste modo. Porque a essência das Escrituras é este diálogo, esse encontro de Deus que ali busca o homem e aqueles homens também que em sua pequenez, sua miséria, perceberam e fizeram essa caminhada de encontrar a Deus na vida de oração. Então, por esse motivo, precisamos gastar muito tempo em adquirir livros para poder meditarmos muito mais sobre a vida de oração. E aqui, então, uma dica. Eu citei autores que não são contemporâneos, né? Então você está criticando. Nós já temos um selo de segurança em Santo Agostinho, em um homem que grande João Cassiano, lá do início, século IV, né? Dom Colomba Marmion, um grande beneditino também. Não me recordo agora se é venerável ou já é beato, né? São João Crisóstomo. As Escrituras, né? Não apenas as palavras daqueles que são certas para Deus, mas também a própria palavra revelada, ou seja, Deus que nos deu a Bíblia. E aí fica a indicação. Muitas vezes as pessoas estão me mandando mensagem e tal. Qual texto posso usar da Bíblia de boa tradução? A Vulgata, né? Mas a Vulgata está em latim. Bom, tomar cuidado porque às vezes a tradução é seguida de traição. E se muda o sentido também da Bíblia, fica um pouco difícil de se ler. Então é muito importante escolher aquela que a palavra de fato significa aquilo que de fato Deus revelou, aquilo que está ali também, para alimentar. Então, para fecharmos esta ideia da oração, nós queríamos aqui então como ordenar as coisas. Então, primeiro precisamos gastar tempo com Deus. Segundo, como é que nós vamos gastar tempo com Deus? Determinando momentos no dia para encontrar a Deus. Nós precisamos então alimentar com um auxílio de boa literatura católica, alimentar também as ideias, né? Ter substrato para a oração, porque senão depois fica realmente difícil na vida de oração de simplesmente conversar com Deus. Vai acabar falando de si mesmo consigo mesmo, não é? Acaba não virando oração. A dica também que nós encontramos na liturgia das horas, no breviário, ofício divino, nos padres, é um trecho onde fala sobre a importância da liturgia das horas, muito bom, em que vai citar os trechos bíblicos, os trechos dos Atos dos Apóstolos, né? Nos momentos em que os apóstolos se retiravam, eles mesmos faziam tempos específicos de oração. E vai citando as frases. Eu vou citar rapidamente só para você poder ver, né? Aqui mesmo diz, né? Sobe ao terraço da casa para orar por volta da 6ª, falando sobre São Pedro, né? Atos 10, versículo 9. Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Ao meio da noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus. Atos 16, 25. Enfim, vai citando aqueles grandes momentos, né, em que, inclusive, os religiosos, os sacerdotes, acabam fazendo os momentos de oração no final da tarde, chamado vésperas, né, laudes, matinas, hora noa, hora tércia, hora sexta. Digamos ali, eles espalham pelo dia 7 grandes momentos, né, até as completas no final do dia, para encontrar a Deus. Mas reserva um momento para Deus. Nós leigos também precisamos ter aí uma voz de comando interior ou exterior para nos lembrar que seja para a gente poder parar nesses momentos e buscar encontrar a Deus. Se for assim, se de fato se empenhar por isso, não será difícil também do seu filho imitar. E também, com certeza, mostrando para ele, não apenas com a sua própria vida,
como a gente vê que é importante o exemplo, mas dando as razões, mostrando. E aí, um livro simples, mas muito bonito e profundo, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, chamado A Oração, Tratado de Oração, onde ele vai mostrar a importância da oração, a necessidade da oração. Interessante como o Santo Afonso ele vai recolhendo a fala dos grandes santos para tentar ver se dá um chacoalhão ali nos animar a amar a Deus, né? E encontrar a Deus na vida de oração. Então, aqui nós chegamos ao final desta aula com essas indicações de leitura e com essas ideias norteadoras, com esses princípios que podem te ajudar, nos ajudam a todos nós a de fato tomarmos a decisão firme de guardar um tempo de oração no nosso dia. Amarmos a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, completamente. E de fato praticarmos o primeiro mandamento. Muito bem, acompanhe as nossas próximas aulas, nós vamos continuar aprofundando outros tantos temas. Inclusive, vamos gastar um tempinho para responder a tantas perguntas que estão se somando e que às vezes fica difícil de responder no chat, mas nós vamos fazer então pequenos vídeos respondendo essas questões. E então façam suas questões, continuem fazendo elas, nós vamos responder. Não as respondi ainda, porque nós tínhamos uma ideia a perseguir, dando um norte nesse curso, para te ajudar na educação da fé dos seus filhos. E especialmente aqueles que estão preocupados com a catequese. A verdadeira catequese é levar o filho a amar a Deus. Mas nós vamos entrar em pontos específicos, com certeza, da preparação para os sacramentos ainda. Continue acompanhando o curso e a gente vai ainda se encontrar bastante. Fique com Deus, um forte abraço.